Olá, estamos no segundo bloco do nosso programa e nesse momento iremos ministrar a respeito de um tema, num tempo de tantos enfrentamentos que temos vivido, um tema muito relevante. O valor da confiança, o lugar da confiança nesses embates da vida que nós temos travado. Em todo o tempo, o desafio está posto, no momento em que você nasce, os primeiros minutos de vida, até o dia final da sua história aqui na Terra, o mundo e a vida e as circunstâncias vão nos impor algumas batalhas. A confiança é o que vai nos garantir a vitória diante dessas batalhas. Não é o único elemento, mas eu destaco como um elemento relevante, fundamental para que a vitória venha. Eu quero usar um texto da Palavra de Deus registrado em 1 Crônicas, capítulo 19, versos de 10 a 13. Essa história vai contar um pouquinho sobre dois jovens, Joabe e Abissai, e eles vão enfrentar uma grande batalha. E algo acontece aqui, e a confiança aparece em 3 níveis. Eu quero falar sobre esses 3 níveis de confiança relevantes para que então a vitória venha ao nosso encontro. Diz assim a palavra de Deus em 1 Crônicas 19, de 10 a 13. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel, e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão. Puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Temos aqui então um momento difícil na vida de Joabe e Abissai. Eles montam uma estratégia para enfrentar em campo de batalha os filhos de Amon e os sírios. E naquele momento ali algo direciona o coração, sobretudo de Joabe, a confiança. E a confiança aparece aqui em 3 níveis. Eu quero então caminhar por alguns instantes em cima desse texto e pensar nesses 3 níveis de confiança que habita o coração desses 2 jovens, em especial o coração de Joabe, de carona o coração de Abissai. A primeira coisa que vamos encontrar aqui é que eles confiaram um no outro. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz aqui claramente para nós de que a estratégia foi montada, é uma estratégia dupla. Joabe confiou a Abissai a responsabilidade de socorrer caso o enfrentamento de Joabe diante ali, dos sírios fracassasse. Se os sírios se colocassem como mais fortes, então ele diz: olha, Abissai, então você vem com os seus soldados e me socorre. No entanto, se o seu enfrentamento contra os filhos de Amon for muito difícil e você começar a fraquejar, eu vou ao seu encontro. Então Joabe e Abissai decidiram confiar um no outro, para que então fossem ao campo de batalha e enfrentassem o que tinha que ser enfrentado. Infelizmente, muitas pessoas vão ao campo de batalha solitariamente. Como guerreiros, pegam uma espada e até estão ali para lutar, e têm força, inclusive, e até coragem para lutar, mas infelizmente não confia em ninguém. É uma luta solitária. Comumente, soldados sozinhos são feridos em campo de batalha. Os muitos campos de batalha da vida exigem que eu e você aprendamos a fazer parcerias, a trazer pessoas para perto, a ser socorrido quando necessário, a compartilhar nossas lutas, nossas fraquezas, a fim de encontrar essa acolhida, esse amparo, essa ajuda. Eles confiaram um no outro, a confiança mútua é relevante. Eu não estou te recomendando você pegar um megafone e expor a sua vida à revelia de qualquer critério de bom senso, falando tudo o que vem à mente ou ao coração para qualquer pessoa em qualquer esquina. Não é isso. Mas nós precisamos aprender de que as maiores batalhas da vida não serão vencidas solitariamente, mas a partir de parcerias. Nós precisamos de pessoas junto de nós. Ninguém é uma ilha. Ninguém é suficientemente capaz para enfrentar a vida e vencer o tempo todo sozinho.
Já falei sobre a solitude, já falei sobre a solidão nesse programa em outros momentos, e é verdade, há momentos em que nós estamos sozinhos, como Elias esteve lá naquela caverna, como também Davi esteve na caverna de Adulão, como Moisés esteve ali no Monte Sinai. Há momentos em que estamos sozinhos, mas isto é exceção. Via de regra, as batalhas que vencemos, elas são vencidas por meio de parcerias. Há um grito na palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, para a mutualidade, para essa relação um ao outro, orar um pelo outro, ajudar, socorrer um ao outro, né, dar suporte um para o outro. Essa expressão, uns aos outros, ela aparece centenas de vezes no Novo Testamento, mostrando a relevância das parcerias, da mutualidade. Nós precisamos aprender a confiar um no outro, ou uns nos outros. Mesmo que você seja muito seletivo e escolha a dedo em quem confiar e o que confiar a esta pessoa, mesmo que haja essa postura seletiva, que eu acho até positivo, é preciso ter uma confiança em alguém. Pastor, mas a Bíblia diz lá em Jeremias que maldito é o homem que confia no homem. É verdade, esse texto existe. A questão é o contexto desse texto. Ali estamos falando, é basicamente uma orientação de Deus a respeito do rei que vivia da impiedade. Está dizendo, olha, maldito é alguém que confia em um rei ímpio, num governo injusto, num governo de impiedade. Maldita é essa pessoa. Não é um texto sem critério e sem contexto. O contexto é este. Se pudéssemos trazer para os nossos dias, diríamos assim, maldito é o homem que confia no homem injusto, ou no homem ímpio, ou no homem que está entregue ao pecado. Seja esse homem um governante ou não. Mas não podemos usar esse argumento bíblico de forma aleatória, indiscriminada, para não dar voto de confiança a alguém e nem dar crédito a alguém. Isso é uma tolice, porque não iremos vencer boa parte das nossas batalhas solitariamente. Que heroísmo é este? Pegar uma espada e ir sozinho para o meio do campo de batalha enfrentar os muitos exércitos que vêm contra nós? Bom, isso não faz sentido. Mas Davi, ele foi ao campo de batalha e enfrentou Golias sozinho? É verdade. Mas também é verdade que logo depois ele forma para si um exército. Já ouviu falar dos valentes de Davi? Davi não enfrenta mais batalhas sozinho, mas com seu exército. Significa dizer que nós precisamos aprender a confiar uns nos outros e a vitória virá. Nesse mesmo texto, entre Joabe e Abissai, há um outro nível de confiança muito interessante. Eles confiaram em si mesmos. Havia uma autoconfiança. Veja que coisa interessante. Ele diz assim, olha, ser forte, pois pelejaremos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Tanto Joabe como Abissai confiaram no potencial que eles tinham. É óbvio que esta autoconfiança está relacionada à confiança em Deus. O contexto é este. Tanto é que no final eles vão declarar o seguinte, o finalzinho do texto, versículo 13 diz, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Já viu a expressão, alguns dizem isso comumente, seja lá o que Deus quiser. Essa expressão ela é muito usada, mas ela é usada de forma indiscriminada, sem muito entendimento do que está sendo dito. Basicamente é o que Joabe está declarando, seja o que Deus quiser. Em outras palavras, está dizendo que a vontade de Deus prevaleça. Não sabemos o final dessa história, mas sabemos que a vontade de Deus há de prevalecer. Ele não podia mensurar se a batalha seria travada, se os inimigos iriam recuar. Ele não sabia se sangue seria derramado, porque era um campo de batalha. Num espaço bélico, o que se espera é isso, mas não tinha como mensurar nada. Mas ele sabia de algo. Seria do jeito que o Senhor definiria, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Ele já entra no campo de batalha confiado na vontade soberana de Deus. E é um detalhe interessante. Não é a vontade permissiva de Deus, mas a vontade absoluta, soberana de Deus. Um dia já expliquei sobre isso rapidamente. A vontade permissiva é quando eu quero algo e eu insisto com Deus diuturnamente em oração ou de outra maneira, então Deus acaba consentindo aquilo que eu pedi por muita insistência.
Isso tem relatos bíblicos. No entanto, isso não é sinônimo de o melhor de Deus para nós. Normalmente tem um preço alto, quando seguimos a nossa vontade e esperamos que Deus nos autorize. Nesse caso, estamos falando da vontade absoluta de Deus. Eles entram no campo de batalha, numa estratégia que Deus confere a Joabe e que ele reparte a Abissai, e eles permanecem em campo de batalha na certeza de que o Senhor faria do jeito dele. Em outras palavras, esse seja como Deus quiser, está dizendo, nós acreditamos na vontade soberana de Deus. Se você ler os versículos 14 em diante, vai ver que os inimigos recuaram de um lado e de outro. Os filhos de Amon e os sírios recuaram. Não houve derramamento de sangue, não houve nenhuma batalha sangrenta. E a vitória veio porque houve confiança. Houve confiança no outro, houve confiança em si mesmos e houve confiança na vontade de Deus. Quais são as batalhas que você tem enfrentado na sua empresa, na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família? Quantas batalhas, não é verdade? Batalhas econômicas, batalhas nesse momento político horroroso que temos vivido no nosso país, batalhas em cima de batalhas. Quer vitória? Aprenda a confiar. Confia em alguém, não vá para a batalha sozinho, não faça essa loucura. Haja lucidez no seu coração, na sua mente, nessa tomada de decisão, traga alguém para perto para lutar com você. Confie em você mesmo, acredite que você pode. Põe isso na sua cabeça. Quando confiamos em Deus, Deus trabalha autoconfiança em nós. Isso é resultado da relação com Deus. E confie na vontade soberana do Senhor. Que Deus te ajude a entrar nos campos de batalha da vida com muita confiança, enfrentando o que tem que ser enfrentado e tendo vitória. Amém.